Nesse vídeo eu vou mastigar o edital do TJ Santa Catarina, concurso que saiu agora, especialmente para o cargo mais volumoso, o cargo de técnico, que só exige nível médio. Preste atenção porque muitas pessoas, iniciantes normalmente, acham que técnico, que é o nome do cargo, exige nível técnico. Não tem nada a ver, gente. É a nomenclatura do cargo, você só precisa da conclusão do ensino médio. Fechado? Banca FGV. Eu sei que é uma banca muito temida, mas ela sofreu uma pressão muito grande, já deu para perceber que a estrutura do edital veio um pouco diferente, fizeram talvez ali uma revisão um pouco maior, é claro que tem falha, sempre vai ter falha, mas vamos ver como é que vai ser, certo? E o bom é que a FGV tem feito vários concursos, inclusive o TJ Rio de Janeiro, que é um concurso bem parecido com esse. A primeira colocada geral aqui do TJ Rio de Janeiro, para técnico, isolada, foi da aprovação ágil, inclusive. Então esse sistema funciona, eu recomendo que você siga. E veio com uma estrutura muito parecida ali com o TJ Rio de Janeiro. Sem matemática, sem redação e quase sem informática, gente. Porque veio informática, só que veio de um jeito diferente, pedindo ali conceitos básicos de informática com um número bem limitado de questões e também com lei seca, na parte ali de dados, de acesso a dados sigilosos, esse tipo de proteção que eu vou explicar em detalhes logo na sequência, tá bom? O edital tá aqui, o link para vocês, certo? Quem quiser já pode baixar, vocês com certeza já tiveram acesso. E as provas são no dia 28 de junho na prática, entre edital e prova, 92 dias. Então a gente vai trabalhar aqui com um ciclo que eu vou explicar para vocês no vídeo completo com um cronograma. Vocês já têm a mentoria automatizada, já têm acesso a todas as informações em relação ao planejamento, mas na prática nós vamos trabalhar com 2 ciclos de 6 semanas ou 45 dias, é o melhor planejamento para você, tá? E eu quero que você, nesses 92 dias, tenha acesso a tudo que é relevante 2 vezes pelo menos, tá? E dá para fazer isso se você aprender a estudar menos, melhor usar as ferramentas da aprovação ágil. Provas em Florianópolis, Criciúma, Lages, Joinville, Blumenau, Itajaí, Canoinhas, Chapecó e Joaçaba. Lembrando que o TJ Santa Catarina, como todos os TJs, são estaduais, tirando ali, claro, o TJDFT, que é do Distrito Federal e Territórios, tem uma estrutura diferenciada, só que é um concurso estadual, então você vai ter que trabalhar ali em Santa Catarina, você escolhe a região da prova e a região em que você vai concorrer, fechado? Remuneração inicial, gente, R$ 8.480, que é a soma ali dos vencimentos, mas eu coloquei o básico aqui, que é a alimentação, o vale alimentação. Então na prática você vai ter R$ 8.480 iniciais e no topo da carreira, olha como é legal, R$ 16.000. E aqui, gente, eu não estou contando função comissionada e outras coisas que você naturalmente vai ganhar ali durante a carreira e aumentos também que são sempre uma constância ali no judiciário, então uma carreira muito legal. 35 horas de jornada semanal, então isso daqui é muito bom, te dá muita qualidade de vida. E importante, gente, na prática, tudo cadastro reserva, Tem uma vaga ali, se eu não me engano, para analista de contabilidade, que é um cargo que chama pouco, tá? O cargo principal é esse cargo sim aqui, ó, de técnico, tá? E para analista, nós temos um cargo também que chama demais, que é o analista jurídico, que a gente vai ter o curso completo, inclusive para a galera do VIP da aprovação ágil. Ah, importante. Se você tem formação em direito, o que eu recomendo? Que você estude para analista jurídico e faça a prova de técnico, tá? O analista jurídico sempre chama mais, é claro, estamos falando de um tribunal. E quem olha para cadastro reserva, gente, é concurseiro iniciante, tá? Por quê? Olha essa notícia. O TJ, que vai uma crítica ao TJ Santa Catarina, ele não tem clareza nas informações. Nós não conseguimos saber, levantar aqui exatamente o número de nomeados nos últimos concursos. É uma bagunça, tá? Tem tribunais que têm uma relação aqui muito clara, de nomeados por cargo e tudo mais. Só que, olha essa notícia que eu achei aqui, para mostrar como é um TJ grande e que tem sim uma projeção de chamar bastante. Muitas pessoas ficam vinculando a projeção de nomeação com o concurso que veio depois da pandemia. Gente, foi um período estranho, tá? A tendência é que agora, inclusive, eles chamem mais. Isso tem acontecido no TJ Rio de Janeiro e em outros tribunais. Se você analisar, olha aqui, em 2024 eu achei essa notícia do próprio site do TJ Santa Catarina que eles empossaram, ou seja, colocaram ali, posse, colocaram para exercer, provavelmente, os cargos 423 pessoas, de todos os cargos. A gente sempre faz uma projeção, gente, aqui, ó, que metade dos cargos, normalmente até mais do que isso, são só para técnico, se você imaginar. E quando a gente fala dos analistas, com certeza, os mais nomeados, que tem mais volume, é o analista jurídico, que é normalmente uma tendência aqui nos tribunais, claro, chamar bastante técnico, porque é mais barato e eles entregam um trabalho muito legal, porque a galera vem bem preparada. E o analista jurídico, é claro, porque é um tribunal, estamos falando ali de jurisdição, a galera do direito sempre tem mais oportunidade, é uma realidade, você tem que se adaptar a isso. Então até por isso que eu recomendo, se você tiver formação em direito, vai para o analista, faz a prova de técnico também, dá para fazer isso, tá? Você provavelmente vai estudar todo o conteúdo de técnico ali, inevitavelmente
estudando para analista, e é uma carreira melhor, né? Claro, o analista sempre paga mais. E se você não tem formação em direito, vai para o técnico, também vai valer a pena, tá? Então tem sim uma projeção legal, lembrando que o concurso, né, ele acontece agora, vai ser homologado, tem 4 anos ali para eles chamarem muitas pessoas, então a tendência é que eles chamem muitas pessoas. E agora, gente, ó, como eu sempre recomendo, cara, reta final. Não dá mais tempo de estudar errado, não dá tempo de estudar fofo. Eu recomendo que vocês, se você não fez ainda, se você tá me vendo aqui no curso da aprovação, pelo amor de Deus, cara, você tem acesso a isso, tá? Faça o desafio de 0,80% de acertos em 7 dias. É muito prático. Eu vou navegar com você aqui em todas as matérias e você vai saber exatamente o que fazer para garantir uma nota muito competitiva. É a base que já aprovou mais de 10 mil pessoas aqui com uma velocidade muito acima da média. E aqui tem todos os fundamentos importantes, práticos, para você chegar muito bem nesse concurso, fechado? Comece pelo desafio, inclusive, se você está começando agora. Prova objetiva, gente. Aqui eu fiz uma planilhinha, né, uma tabela aqui com a relevância de cada matéria, que é o mais importante, gente. Por quê? Nesse edital aqui, tá tudo muito certinho. A FGV já melhorou a estrutura pelo jeito aqui do concurso e eles colocaram o número de questões por matéria. E aqui tá tudo bonitinho para você, né? Tudo mastigadinho. E o mais importante sempre é você ter essa relevância, você entender que temos algumas matérias que são mais relevantes que outras. Por exemplo, aqui, ó, eu sei que muita gente fala: "Ai, meu Deus, eu vou desistir desse concurso porque tem informática". Cara, noções de informática e proteção de dados, gente, lembra que eu falei que é uma matéria híbrida? Temos 5 questões. Então, na prática, gente, o máximo que eles vão pedir aqui, sendo muito sincero, de informática mesmo, são 3 questões, cara. 3 questões, 3 de 80, gente. São 80 pontos no total. Faz as contas aí. Cara, isso daqui não dá 5% do total da prova, você não pode desistir de um concurso. Lembrando que esse concurso não vai ter redação, tá? Então aqui você esquece redação e foca totalmente no objetivo, inclusive para analista. Então o importante é você seguir o nosso planejamento, que eu vou explicar para você em detalhe, e ter um planejamento que faça sentido para você. O ideal, na verdade, se você tiver um mínimo de experiência aqui, é você fazer um simulado, já verificar qual a sua maior necessidade, a sua maior facilidade dentro dessas matérias e já seguir com a nossa mentoria automatizada, que eu te ensino a fazer isso. Se você é total iniciante e sabe que você vai ter que se desenvolver em todas as matérias, segue com o nosso cronograma, que vai te ajudar demais, o cronograma inicial, e aí depois você vai seguir a metodologia da aprovação ágil, que eu vou te mostrar no vídeo como cronograma, tá? Você vai estudar 45 dias, fazer um simulado, melhorar o seu planejamento e chegar mais competitivo no dia da prova, que é o que importa, tá? Lembrando, gente, matérias básicas. Eu sempre recomendo que você, no caso aqui de matérias básicas, português e informática, aquela parte clássica, os 3 primeiros itens ali de informática que eu vou explicar para você. Estude só com questões de engenharia reversa, não viaja na maionese. O simples funciona, gente. Você vai fazer questões da FGV, principalmente aqui dos grandes concursos de nível médio, de português e de informática. Basicamente isso. Você vai fazer questões, claro, com engenharia reversa. Você errou a questão, não sabe aquele tema, você vai estudar o tema. Você não vai fazer questões só por fazer, pelo amor de Deus. Principalmente se você errar, você vai pesquisar aquele tema, que é o que eu ensino para você lá no desafio nos dias 2 e 3, fechado? E claro, né, você que está aqui no curso da aprovação ágil, você tem a estrutura completa de português, de informática e também até dessas outras matérias. Mas pensando aqui no TJ Santa Catarina, português e informática é o que importa, inclusive as questões mastigadas, os professores fazendo as questões de engenharia reversa com você. Aqui em português, lembre-se de usar como principal base, na hora de errar uma questão, né, de fazer aquele estudo da questão, na hora que você errar a questão, na verdade, vai lá e usa o material enxuto. Se precisar, você navega ali na videoaula sobre aquele tema. Temos também questões, né, mastigadas especificamente aqui da FGV. Temos aulas de engenharia reversa da FGV que vão te ajudar demais. Em informática, a mesma coisa. Informática, inclusive, veja o bônus que eu libero para você lá no desafio de 0,80% de acertos, que tem um jeito muito mais prático de você estudar depois de fazer engenharia reversa e dar um passinho a mais. Já nos conhecimentos específicos, gente, e conhecimento específico, tá? É tudo que não é português e informática. Legislação institucional, mesmo que eles coloquem ali como matéria básica, ética e gestão, gente, isso daqui tudo praticamente vai ser muito voltado para legislação, conteúdo, tirando direito administrativo, né, que é uma matéria que tem alguns pontos ali mais de doutrina, tudo muito voltado para a legislação. O simples funciona. A gente está falando de um concurso de nível médio que não exige formação em direito. Lembre-se disso, pelo amor de Deus, fechado? E aí, você vai estudar metade do tempo, né? Tudo tá aqui dentro, claro, disponível dentro do nosso curso de técnico, e você vai usar esse sistema aqui, que é estudar metade do tempo com material enxuto, metade do tempo com as questões. O que significa isso? No seu cronograma você vai estudar 4 horas de direito constitucional hoje. As 2 primeiras horas você vai estudar com material enxuto, você vai começar com material enxuto, tentar ver ele de cabo a rabo durante esse período, e no outro período de 2 horas, que você quebrou no meio, lembra esse período? Você vai estudar com as melhores questões de engenharia reversa. E uma novidade, gente, para você que tem dependência de videoaula, não faz sentido, cara, você tem que ter um estudo mais prático, sua prova vai ser escrita, não dá tempo de ficar usando 500 horas de videoaula. Você tem que focar naquilo que realmente importa e trabalhar com conteúdo escrito, a sua prova vai ser escrita, acostume-se com isso.
e você tem que mergulhar na fonte, principalmente ali a lei seca. E nós temos uma novidade para te ajudar, que são os Deep Dive, são os materiais enxutos em formato de áudio, é um áudio dinâmico, de formato de podcast, que vai te ajudar demais e a gente vai liberar de todos esses conteúdos para vocês, fechado? Já tem bastante coisa para você lá. E agora, gente, eu quero só pegar aqui o conteúdo programático do edital, que é aquilo que você tem que estudar, e desmembrar para você, para mostrar a importância, principalmente aqui, ó, da lei seca, tá? O que eu deixei de verdinho, lei seca, o que eu deixei aqui de amarelo, conhecimento híbrido, que na verdade tem coisa de lei seca, sempre a base do direito brasileiro, gente, é a legislação, então sempre vai ter a lei seca. A lei seca é o texto puro da lei, certo? Você lê, interpreta e executa, ali é o que vai cair na sua questão. Conhecimento híbrido é aquilo que tem um pouquinho de doutrina, né? No caso aqui de jurisprudência já é bem mais difícil, no máximo súmula, alguma coisa que vai cair, tá tudo no material enxuto, esse conhecimento híbrido para vocês também, tá? Aquilo que é clássico que pode cair. E matéria básica, né? Eu coloquei aqui, acho que até a cor tá errada, porque na verdade matéria básica era para ficar azulzinho, tá? Porque é só aquele ponto ali de informática que eu quero explicar para você, né? Português, só matéria básica, não tem erro. Legislação institucional, gente, é um conteúdo decorebinha, no final das contas, aquela legislação interna ali do Poder Judiciário de Santa Catarina. Então é tudo legislação, tá tudo no material enxuto para você, fechado? E você vai ter que trabalhar principalmente aqui com os materiais enxutos, porque não temos tantas questões reais de provas anteriores, fechado? Ética, gente, aqui eles misturaram as coisas, porque na verdade, dentro de ética, aqui ó, tem a ética clássica e tem também o conteúdo de administração pública, que na verdade é esse tópico aqui, ó, de gestão de pessoas, e direito administrativo clássico, princípios básicos da administração pública, ó, como legalidade, que é o famoso LIMP ali, né, na verdade constitucional também a gente pode tratar. Então eles fizeram um mix aqui, tá? Mas isso daqui, ó, gente, ó, na verdade é o artigo 37 ali da Constituição, talvez com algumas coisinhas a mais ali de direito administrativo, que tá no material enxuto para vocês. Deveres e responsabilidades, noções de improbidade, legislação, gente, isso daqui é direito administrativo, tá? A lei de improbidade. Aqui, deveres e responsabilidades tem, né, claro, ali na norma dos servidores, né, o estatuto, tudo mais. Gestão de pessoas é um tópico de administração pública que a gente vai colocar para você o que realmente importa ali para esse tipo de concurso. Isso daqui, gente, decorebinha na prática, essa resolução TJ 22/2021, tá bom? Que é a parte de ética mais pura aqui, fechado? Então você tem que entender esses fundamentos para você ter mais segurança no seu estudo. Administração pública, isso daqui na verdade não era para estar aqui, eu ia explicar de outro jeito, mas já está resolvido para você. E aqui, ó, gente, informática, certo? Essa parte azulzinha é o clássico. Aqui você vai estudar só com questões de engenharia reversa da FGV, ponto final, fechado? Principalmente ali de nível médio, você vai ver que é coisa muito simples, que inclusive ali nós temos o curso individual. Esse restante aqui, gente, na prática, são essas normas, ó. Lei Geral de Proteção de Dados, normalmente é um tópico ali de direito civil nos concursos, e essa resolução que estabelece diretrizes sobre proteção de dados, cara, provavelmente, na verdade, gente, eu falei que são 5 questões, né? Eu chutaria aqui, ó, 3 questões aqui, 2 questões aqui. Não faz nem sentido, na minha visão, eles pedirem essa informática básica aqui, pedindo poucas questões desse jeito, fechado? Direitos humanos e acesso à justiça, gente, olhando para esse conteúdo, parece ser mais doutrinário, né? Parece ser algo pesado. Direitos humanos normalmente tem essa característica, né? Só que é um concurso de nível médio, gente. Sinceramente, aqui provavelmente eles vão pedir coisa da Constituição e algumas normas básicas aqui, que é o que tem no material enxuto, tá bom? Então, não viaje na maionese, faça o simples que funciona. Para passar nesse tipo de concurso, gente, você não pode errar os pontos simples, aquilo que é previsível. Aquelas questões fora da curva, pode vir, sempre vem. Uma questão de magistratura, sabe? Que teria que ser feita ali para juízes. Você pode errar essa questão, ali a galera vai errar, você não pode errar no simples. Quem entende essa lógica conquista mais pontos e passa no concurso. Fechado? Direito administrativo, classicamente uma matéria híbrida, até o ponto 8 aqui nós temos bastante doutrina, no final das contas, né, com alguns pontos ali de legislação. E essa parte a partir do item 9 para frente, gente, é a lei de licitações e também normas internas aqui na estrutura interna do TJ Santa Catarina, que já está no material enxuto para vocês. Direito constitucional, o clássico do clássico, gente, foque no texto da Constituição, tá bom? Eles pediram o clássico aqui de tribunais, aqui não tem muito segredo. Direito civil também, gente. Eles pediram aqui a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Aquela parte inicial ali do Código Civil, pediram algumas leis também federais, então tá tudo mastigadinho. E aqui foco na legislação, gente. Até para juiz, eles pedem conteúdo em civil, focado na legislação. Direito processual civil, a mesma coisa, tá tudo no material enxuto. Quando você olha aqui, até podemos ter alguns pontos ali doutrinários, né, pela estrutura do edital, só que a tendência, de acordo com o que tem acontecido em todos os últimos concursos de tribunais, especialmente aqui para técnico, foco na lei seca, tudo que está no material enxuto e nas melhores questões. Direito penal também é uma matéria que às vezes aparece algum pontinho mais doutrinário, né? Uma matéria que na academia, ali na faculdade, é muito doutrinária, mas no concurso a tendência é que caia muita coisa ali
de legislação, que é o que tem caído nos últimos concursos, ainda mais para nível médio. Então, foco no simples que funcione, e ainda tem uma norma específica aqui, né, aqui, ó, TJ 35/2025, que está no material enxuto. E sempre nesses pontos bem específicos, gente, que outros concursos não pedem, gaste bastante tempo no material enxuto, na decorebinha, porque é o que vai realmente mudar ali a sua nota no dia da prova, fechado? Direito processual penal também, gente, clássico, tá? Aqui dá para entender até que a estrutura está muito voltada para a legislação. Então, eu aposto, gente, que nesse concurso aqui, nós teremos, sinceramente, bem mais de 90% da prova voltada para a legislação. Na parte de direito aqui, sabe que eu falei de conhecimentos específicos? Legislação, gente. Então, o foco tem que ser a legislação. Não viaje na maionese, não faça questões de magistratura, de Ministério Público, sabe, para membros. Você tem que focar principalmente nos cargos de nível médio. Ou até, quando a gente pensa ali, né, em fazer uma modelagem de conteúdo em relação a TRF, nos cargos de técnico, principalmente, que hoje exigem nível superior, mas em qualquer área, que eles são os mais parecidos com o de nível médio. Fazendo esse alinhamento, você chega muito bem nesse concurso. E o grande diferencial, sendo muito sincero aqui, gente, vai ser essa parte de português. Porque a FGV, normalmente, ela passa o rodo na galera em português. E português da FGV é diferente. Não é sobre você ter a técnica do professor, sabe? Saber a parte teórica. É sobre entender a linguagem da banca. E isso você conquista fazendo muitas questões, tá? Eu recomendo, inclusive, que todo mundo que está vendo esse vídeo aqui, depois veja a entrevista que eu fiz com a Juliana, que foi a primeira colocada lá do TJ Rio de Janeiro, que a gente falou bastante sobre isso. E vai ser muito legal para você ter essa visão, tá? Faça mais questões e veja menos a teoria. Eu sei que isso daqui, né, tem professor que vai ficar louco, mas esse professor provavelmente nunca passou em um concurso competitivo, com várias matérias. É adaptação à linguagem. Você não precisa ser um professor de português, tanto que tem muito professor que vai fazer aí a correção da FGV e erra tudo, porque ele não está acostumado com o padrão FGV, ele está preso ali no mundo teórico. Então, se jogue no processo aqui, que não é um teste, está validado com milhares e milhares de aprovados, fechado? E logo na sequência, você que está aqui no curso da Aprovação Ágil, você vai ver o cronograma completo, em que eu vou mostrar esse planejamento aqui de reta final, para você, em 90 dias, esgotar o edital 2 vezes, fazer o melhor que você pode para chegar altamente competitivo nesse concurso. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui dentro do aplicativo, a equipe está à disposição para te ajudar, e eu também. E claro, a gente se vê nos próximos vídeos. Continue com todas as ferramentas, que eu garanto para você que é a melhor chance que você tem de passar nesse concurso. A gente se vê em breve.